Sejam bem-vindos, meus amados, a mais um vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilha. Isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas e assim abençoar cada vez mais a vida delas. A mensagem de hoje está em Daniel 5, isso mesmo, Daniel 5. Lá diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das suas palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha, e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos, e no dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. E eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo,
deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Urfacim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe impusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser terceiro nominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Olha para vocês ver, amados, esta palavra que está em Daniel 5, que eu quero dizer com essa palavra para vocês. Depois vocês releiam ela e meditem em torno dela. Não brinquem com Deus. Não pequem contra Deus. Vigiem, andem no caminho reto de Deus. Não pequem contra Ele. Não blasfemem contra Deus. Não brinquem com Deus. Às vezes vocês podem até pensar, mas tal fulano faz tudo errado, peca contra Deus e tal, e tá lá se dando bem. Pois é, mas vocês viram nessa história aqui de Daniel 5, nessa passagem, que o rei foi indo. Mas aí teve uma hora lá que Deus mandou a conta para ele. Ainda mais na hora que ele desafiou Deus, na hora que ele tirou de dentro do templo dele, de dentro do templo de Deus, ele tirou os seus vasos com vinho, né? E aí bebeu ali e adorou os deuses de prata, de ouro, de madeira, de pedra, e ali blasfemou contra Deus adorando aqueles deuses, né? Pecou contra Deus adorando aqueles deuses. E aí naquela mesma hora, aqui na passagem diz que uma mão apareceu uma mão e escreveu na parede do palácio, né, aquelas palavras. E aí ninguém conseguiu interpretar aquelas palavras. E aí foi chamado Daniel, ao qual interpretou essas palavras. E naquela mesma noite o rei morreu. Naquela mesma noite Belsazar morreu. Então, meus amados, não brinquem com Deus. Ainda mais ele sabendo o que já tinha acontecido no reino de seu pai. Mesmo assim, não glorificaste a Deus, não temia a Deus e adorava deuses. E ele brincou com Deus, pecou contra Deus, e aí Deus foi lá e mandou a conta para ele. Deus,
né? Como se diz, desceu ele à sepultura, tirou o reino dele. Então o que eu quero falar para vocês é isso, amados. A palavra de hoje é essa, né? Sem muitas delongas, mais direto ao ponto, mas é isso. Não pequem contra Deus, não blasfemem contra Deus, não briguem com Deus. Pois, se vocês brincarem com Deus, a conta chega, como se diz. Chega uma hora que a fatura vem. Assim como o cartão de crédito, no final do mês a fatura vem, não vem? Você usa ali o cartão de crédito, no final do mês a fatura vem. Assim é com Deus. Vocês brincam, chega uma hora a fatura vem. Então não brinquem com Deus, não pequem contra Deus, não blasfemem contra Ele, porque uma hora a fatura vem. E assim Ele fez com várias e várias pessoas que está na Bíblia. Vocês podem, né, voltarem depois em Daniel 5 e reler essa história, né, reler essa passagem e meditar em torno dela. Então é isso, amados. Não brinquem contra Deus. Às vezes a gente pensa, igual eu disse agora há pouco, você vê alguém ali, lá o cara faz tudo errado, aquela mulher faz tudo errado, aquela família faz tudo errado, peca contra Deus, né, faz tudo errado mesmo, faz maldade contra os outros e continua ali bem, próspero e tal. Amados, mas um dia a fatura deles chega. Na hora que chegar, haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, tomem cuidado, não se espelhem no caminho dos maus, não tomem conselhos com os ímpios, mantenham retos no caminho de Deus. E será fartos de dias vocês, os seus planos serão bem-sucedidos se vocês entregarem eles nas mãos de Deus. Sendo da vontade dele, seus planos acontecerão. Descansa o teu coração no Senhor. Ponha ele na frente de tudo que fores fazer, e tudo dará certo, sendo da vontade de Deus. Ok, amados? A mensagem de hoje é essa. Fiquem com Deus, um grande abraço e um grande beijo no coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente, os instrua, os guie e não nos deixe cair em pecado. Não nos deixem pecar contra Ele, nem nos deixem desviar do seu caminho. Fiquem com Deus, um grande abraço e um grande beijo no coração de cada um.